Então, muito bom dia a todos, muito bem-vindos aqui ao Politécnico. É com muito gosto que aqui estou, porque acompanho o trabalho do Fórum já há alguns anos e já participei como assistente em fóruns anteriores. Portanto, fiquei muito satisfeita de saber que este ano vos estaríamos a acolher, embora eu não tenha nada a ver com a organização, fui só convidada para fazer aqui a moderação desta sessão. Então vamos dar início aqui à segunda sessão de Flash Talks. Cada orador terá 7 minutos e hoje não há temporizador, mas se for preciso comece eu a bater palmas. Vamos tentar cumprir aqui o tempo estipulado para darmos aqui a oportunidade para haver depois aquele período de perguntas, de esclarecimento de curiosidades, embora a plateia ainda não esteja tão composta, mas os que cá estão de certeza com muito interesse e por isso terão questões certamente. Então vamos começar com a primeira apresentação, Plataforma de Integração de Dados no Laboratório Associado à ARNet, e teremos a Joana Boavida Portugal, a indicação que eu tenho. Não sei onde está. Joana, então, força. Obrigada. Bom dia, muito obrigada pela assistência. O meu nome é Joana Boavida Portugal, eu sou investigadora do MARE pela Universidade de Évora e eu venho aqui apresentar uma iniciativa que temos tentado desenvolver dentro do Laboratório Associado à ARNet, que é a Rede de Investigação da Aquática, que é composta pelo Centro de... pelo Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, o MARE, que tem polos localizados a nível nacional, em Évora, na zona de Lisboa, em Coimbra, em Leiria e na Madeira, e depois pelo CBMA, que é o Centro de Biologia Molecular e Ambiental no Minho, e o CIMA, que é o Centro de Investigação Marinha e Ambiental no Algarve. Portanto, temos uma cobertura nacional muito vasta. E há cerca de um ano foi quando o laboratório associado foi constituído formalmente e iniciou-se este trabalho de tentar criar uma plataforma de integração dos dados que existem. São cerca de 774 investigadores dentro deste laboratório e então, como podem imaginar, temos uma enormidade de dados ao nosso dispor e como estamos divididos por muitas instituições, esta questão da gestão de dados dentro da instituição não é uma coisa que estivesse a acontecer como um todo, cada instituição tem as suas normas e então foi uma iniciativa que temos desenvolvido. Assim, o objetivo da criação desta plataforma é, acima de tudo, assegurarmos a preservação destes dados. Eu tenho feito algum trabalho dentro do meu centro, dentro do MARE, para tentar assegurar essa preservação e aquilo que tenho constatado é que não tem havido um cuidado ao longo do tempo nesta preservação dos dados, nesta partilha de dados e nesta disponibilização dos dados, sendo que nós temos muitos dados há muitos anos que ainda se encontram em gavetas perdidos, o que não faz sentido nenhum nos dias de hoje. Portanto, há aqui um lacking de iniciativa neste âmbito e então estamos a tentar dinamizar. E depois é muito importante para conseguirmos responder aos compromissos internacionais, cada vez mais é uma questão mais pertinente, partilharmos os dados que temos em formato aberto e também partilharmos estes dados com a comunidade científica. A primeira questão aqui dentro desta iniciativa foi percebemos os dados que temos, porque, por estranho que pareça, nós não temos noção dos dados que temos dentro da nossa comunidade. Então nós realizámos um inquérito à comunidade, que cada responsável de grupo teria que responder para tentarmos caracterizar os dados que temos dentro da rede. A maior parte dos dados que temos são de natureza biológica, relacionados com as ciências do ambiente, mas temos uma grande quantidade de dados relacionados com física, com química, com microbiologia e depois tínhamos a opção de outros onde as pessoas especificavam os seus dados, nomeadamente dados relacionados com ciências sociais e questões de política marinha. Depois tentámos caracterizar em termos do tipo de dados que são dados georreferenciados, são dados de raster, são dados 3D, são séries de dados.
e qual é que é a extensão temporal dos dados. São dados que são em termos de recolhidos diariamente, são dados mensais, são dados anuais e temos alguns grupos a trabalhar com dados climáticos que têm uma extensão temporal de cerca de 30 anos, que é uma realidade muito variável. Depois, em termos da caracterização geográfica dos dados, serão dados muito pontuais, georreferenciados numa precisa localização, são dados ao nível de bacias, temos muito tipo de dados em que a georreferenciação é só a bacia, ou são dados depois regionais ou globais. Depois precisamos de tentar ter uma ideia do tipo de espaço que precisamos para armazenar esses dados e, portanto, queríamos perceber a quantidade de dados que já existe dentro da nossa rede, e então pedimos aos investigadores para nos darem essa ideia e a projeção de crescimento destes dados por ano para termos a noção do espaço que precisávamos de criar. Depois, eu tenho tido alguma experiência dentro do meu centro e tenho-me deparado com muita dificuldade de partilha de dados por parte de alguns investigadores. Então tentámos perceber dentro do centro quais é que seriam os serviços que os investigadores achavam atrativos nesta iniciativa. E então a principal foi a questão da armazenação, do armazenamento dos dados. Isto é uma questão que em termos institucionais nós temos tido muitas dificuldades, porque como eu disse somos várias instituições. Há instituições que têm respostas já para esta questão, de dentro dos diferentes projetos haver espaço de armazenamento para os dados criados e um repositório para estes dados, mas a maior parte das instituições não o tem. Cada investigador está a armazenar os seus dados nas suas nuvens pessoais, nos seus discos, portanto não são soluções que sejam eficientes e duradouras. Portanto, os investigadores veem uma grande vantagem nesta questão do armazenamento dos dados. Depois a questão da visualização rápida dos dados. Nós dentro do Mares já desenvolvemos uma plataforma que é o CoastNet, que permite já ter alguns dados e visualizar rapidamente estes dados, que é uma mais-valia muito grande. E depois a questão do formato standardizado. Cada investigador está a recolher os seus dados no seu formato, o que torna muito difícil depois disponibilizar estes dados para a partilha. Eu, quando fiz uma primeira tentativa de recolha de dados, o principal obstáculo que encontrei foi que os investigadores não tinham tempo nem recursos para estar a formatar os dados para o formato que eu precisava para integrar na plataforma. Portanto, esta questão de eles estarem a integrar na plataforma os dados, já pondo dentro daquele formato standard, era também uma mais-valia muito grande, sendo que estes formatos já deveriam ser depois ligados com os repositórios internacionais para permitir a partilha dos dados e a publicação destes dados. Depois também houve alguns investigadores que indicaram que gostavam de ter algum tipo de pré-processamento e limpeza dos dados, o que seria mais complicado, mas foi uma das questões apontadas. Depois, relativamente ao posicionamento, como eu disse, houve alguns investigadores inicialmente que demonstraram que eram contra a partilha de dados, mas estranhamente, depois na resposta ao inquérito, a maior parte da comunidade é a favor da partilha de dados, sendo que há especificações diferentes. Alguns são a favor da partilha completa dos dados em formato de domínio público, alguns, claro, querem manter a autoria, mas estão dispostos a partilhar todos os seus dados, alguns que querem partilhar apenas parte dos dados, outros referem que precisam de um período de embargo na partilha de dados, sendo que houve uma percentagem muito baixa a opor-se à partilha dos seus dados. E assim, os próximos passos, eu estou neste momento a percorrer o país, a realizar sessões de esclarecimento sobre esta questão da importância da partilha, da gestão das boas práticas e gestão de dados nos diferentes centros. Tem sido uma coisa que identificamos que as pessoas dentro da comunidade estão muito atrás e então tem sido muito importante ir aos centros, falar com as pessoas, ter mais noção das suas necessidades e dos dados que têm. Estou no processo, dentro do nosso grupo de trabalho, de criarmos então os tais formatos standard para as pessoas poderem começar a recolher os dados. Vai ser preciso um investimento financeiro para irmos tratar dos dados que já temos e que alguém vai ter que os transformar e criarmos então um modelo institucional depois para o plano de gestão de dados dentro do laboratório associado. A ideia depois é pegarmos nesta plataforma que já existe, a CoastNet, e capacitá-la de forma a torná-la
base para armazenamento dos dados e conseguirmos fazer a partilha do mesmo através da atribuição do DOI. E será esse agora o nosso grande objetivo durante o próximo ano, trabalhar na plataforma CoStNet, porque já teve um investimento grande e faz sentido trabalharmos aí. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Joana. O problema vai complexificar, porque agora o IPS também faz parte do mar, tem aqui um polo, mais uma dor de cabeça. Vamos continuar agora com a segunda sessão, cópia ou transformação, como mudar de plataforma tecnológica, influencia a gestão e visualização de dados e vice-versa. Temos aqui a Joana Zósimo, Filipe Clemente, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Por favor. Ok, olá, bom dia a todos e a todas. A Fordata é uma plataforma online que congrega dados estatísticos produzidos por cerca de 60 entidades oficiais sobre Portugal, municípios e Europa. Neste sentido, fazemos um trabalho de investigação, seleção dos dados que apresentamos, como é evidente, não apresentamos todos os dados oficiais que existem, e também um trabalho de validação da qualidade, de teste da coerência desses dados e de simplificação da meta-informação de cada quadro que apresentamos. Como todos sabemos, os dados estatísticos não são autoexplicativos, revestem-se de grande complexidade não apenas na sua produção, portanto na metodologia que os produz, mas também em termos da visibilidade dos dados, da disponibilização dos dados, que é, no fundo, a parte no fluxo de dados estatísticos que nós se reveste de maior importância, é também uma etapa de grande complexidade. Portanto, o que mostrar, como mostrar, e todo esse trabalho de organização e sistematização da informação reveste-se de grande complexidade. A Fordata existe desde 2010 e, portanto, estamos agora, já há algum tempo, a sentir o peso da tecnologia já obsoleta que usamos na nossa missão, que é, então, mostrar os dados. E, portanto, estamos, aquilo que devemos apresentar, estamos no meio de um processo, de uma revolução em termos de, não só em termos de sistemas técnicos e tecnológicos que usamos para mostrar os dados, mas também do site, portanto, da parte mais visível do nosso trabalho, mas numa lógica de ultrapassarmos esta influência, como diz o título da nossa apresentação, da solução técnica na visualização dos dados. E, portanto, não queríamos e não queremos de todo copiar o pequeno monstro, ou monstrinho, de cerca de 3.000 quadros estatísticos que nós temos à data, mas sim transformá-lo. Estamos neste momento a fazer uma revisão dos conteúdos que disponibilizamos e, portanto, estamos a tentar endereçar as várias limitações, as várias lacunas e desafios que fomos identificando ao longo destes anos para melhorar a base de dados que apresentamos e também, obviamente, melhorar o tipo de análise que as pessoas, os nossos utilizadores, podem fazer utilizando estes dados. Desde logo, já há 2 anos que estamos a fazer um processo de automatização de uma grande parte dos dados que nós disponibilizamos, portanto, por via API, mas, como é evidente, não criamos uma caixa negra. Os dados não queremos que eles tornem numa caixa negra e, portanto, isto significa intensificar ainda mais os nossos processos de validação de incoerências ou de coerência interna dos dados
e, portanto, de teste à sua qualidade e de compreensão de meta-informação associada a cada uma dos quadros que apresentamos. Queremos cada vez mais disponibilizar um site que seja facilmente utilizado com informação rigorosa e clara para diferentes utilizadores, portanto, desde o especialista até à pessoa que, com curiosidade, acede ao portal para responder a essa curiosidade e eliminar, por exemplo, dúvidas e problemas de navegação, porque o nosso sistema tecnológico atual, por exemplo, não nos permite ter as 3 bases de dados em simultâneo, apresentá-las em simultâneo. Isto significa, só para dar um exemplo, para quem não conhece a Pordata, que se pensarmos no indicador como a população residente, nós temos 3 páginas para a população residente. População residente em Portugal, em municípios e na Europa. E isto, como é evidente, pode causar alguma confusão aos utilizadores. Por fim, não queremos deixar de ter as séries longas que temos e que queremos cada vez mais alargar e continuar a fazer o nosso trabalho de tradução do jargão estatístico associado a cada indicador estatístico, de modo a que cada pessoa que aceda a um quadro da Pordata percebe exatamente o que é que está a ver. Por exemplo, a população residente recolhida pelo Eurostat não é igual à população residente recolhida pelo INE. E porquê é que isso acontece? Obrigado, Joana. Bom dia a todos. Dando aqui, então, sequência à nossa apresentação. Como bem a Joana referiu, o objetivo agora com a nova plataforma é unirmos as 3 bases de dados e não só permitir ao utilizador que visualize essas 3 bases de dados de uma única só vez, mas também simplificar os nossos quadros, né, como a Joana bem mencionou, para além das populações nós podemos ter já desagregações, por exemplo, por sexo, por grupo de escolaridade, e isso no atual site nós temos, cada um desses é uma página. E agora, com a nova tecnologia, vamos então conseguir simplificar isso para uma única visualização. Ok? Para além disso, como nós já mencionamos, diminuir essa multiplicação de páginas, isso também é uma mais-valia, uma vez que isso reduz o trabalho manual, né, de verificação dos dados, uma vez que agora, com os dados mais consolidados, podemos fazer as verificações, as validações de uma única só vez. Ali precisávamos fazer sempre indicador a indicador. Tá? Consolidação do processo de validação dos dados é também algo que já temos atualmente, né, um longo processo de validação. Muitos aqui podem perguntar, mas por que validar se os dados vêm de entidades, os dados não são vossos dados? Mas ainda assim acontece, né, muitos pormenores ali, e nós, enquanto Pordata, temos que garantir que o utilizador de fato visualize o dado corretamente. Tá? Essa criação, então, o objetivo aqui agora é também termos mais relatórios de incoerência. Tá? Com a tecnologia atual já é possível termos os sistemas de alarmes. Até ontem estávamos a conversar com alguns colegas que já utilizam esse sistema, em que, por exemplo, os nossos dados nós podemos colocar um limite superior e inferior, e se o dado, porventura, vier fora desse limite, vamos pensar que estamos ali a visualizar em percentagem. Se passar de 100%, já há algum problema. Então, vem um alarme para o nosso sistema dizer isso. Alguns colegas de ontem já utilizam isso e nós também temos esse desejo também de termos na nossa monitorização. Né? Como a Joana também disse, a simplificação da meta, a informação também é importante, uma vez que a meta é fundamental, mas é possível ser simplificada e vamos também tentar levar ao máximo que as pessoas visualizem as informações diretamente com as entidades. Né? Com relação aos perfis, hoje nós não conseguimos atuar diretamente com a persona, né, com o atual público. O site nosso ele é muito generalista, mas a ideia é que com a nova tecnologia, então, nós consigamos personalizar a visualização, ou seja, o utilizador pode visualizar rapidamente, né, o quadro e depois ter
a informação mais específica, dados como, por exemplo, como sexo, grupo etário e tudo mais. E já finalizando, quais são então os desafios, né? E é por isso que estamos cá hoje, para tentarmos conversarmos um pouco sobre isso. A atualidade dos dados, temos um desafio, uma vez que as entidades atualizam de maneira diferente seus dados, o calendário é diferente, então é preciso pensarmos a melhor forma de divulgarmos essa atualização. O método de recolha também tem que ser sempre o mais claro, ou seja, o objetivo é tornar cada vez mais claro todo o processo de recolha, né? E isso também é muito, muito interessante, muito, muito importante. Período e o âmbito de referência também, né, dos dados. Um desafio nosso também é a unificação das nomenclaturas, uma vez que, como trabalhamos com entidades diferentes, agora o objetivo é visualizarmos de uma única só vez, precisamos pensar em uniformizar essa nomenclatura, né? Desafios também com dados sociais que trabalhamos, quebras de série, quando não temos dados, são agora as questões que passam a existir uma vez que queremos trabalhar com os dados todos em conjunto, né? E essa é a mensagem que ficamos para hoje, né? É importante essa gestão eficaz dos dados, uma vez que a visualização é só uma consequência dessa gestão. Então, nós temos muito esse processo agora de preparar de forma eficaz e ter um plano mesmo de gestão desses dados para que o utilizador visualize da melhor maneira possível. E é isso, muito obrigado e depois ficamos para as questões. A próxima apresentação tem o título Lições aprendidas no cumprimento dos requisitos Quartz Seal, o caso do Data Repository, e será André Vieira a apresentar. Muito bem, bom dia. Portanto, eu venho aqui em representação da equipa de gestão do nosso repositório de dados da Universidade do Minho para partilharmos um pouco daquilo que a equipa aprendeu com este processo de submissão para a obtenção de certificação Quartz Seal. O repositório, para dar aqui um breve contexto, foi lançado em fevereiro de 2020. É um repositório, um serviço para publicar, partilhar e gerir os dados de investigação produzidos no âmbito da atividade de investigação da Universidade do Minho. E este serviço surge no contexto de uma estratégia institucional para a gestão de dados de investigação que foi realizada em 2017 e na qual é proposto um conjunto de componentes que suportem e apoiem os investigadores na prática de gestão de dados de investigação. Um dos componentes é um serviço de repositório de dados e então surge o lançamento deste Data Repository. Após o lançamento do repositório, ele entrou em atividade e desde então foi um objetivo da equipa avançar com o processo de certificação Quartz Seal. Foi uma das metas estabelecidas, então, desde o início e, paralelamente, também o registro do repositório em diretórios globais que também asseguram e contribuem para a confiabilidade do repositório, como é o caso do Referee Data, do OpenAIRE e do File Sharing. No que diz respeito à certificação Quartz Seal, na parte inferior do slide podem ver aqui um pouco as principais etapas, a timeline de preparação para a obtenção da certificação Quartz Seal. Digamos que o trabalho começou com uma análise cuidada de todos os requisitos do Quartz Seal, são 15, e durante essa análise fizemos também uma autoavaliação e fomos preparando tudo aquilo que era necessário para avançar com a submissão da nossa candidatura. Neste verão avançamos com a submissão e, de momento, encontramos-nos a aguardar pelos resultados da primeira revisão e aguardamos por esses resultados e esperamos que o feedback possa ser positivo. Este processo de candidatura é mais do que o nosso objetivo de obter uma certificação. Aqui o objetivo era também tentar auxiliar a equipa a fazer uma autoavaliação
e identificar possíveis lacunas que pudessem existir no serviço, e dessa forma iria permitir que a equipa de gestão do repositório pudesse, por exemplo, melhorar a definição de alguns fluxos de trabalho, que alguns já poderiam estar definidos, mas com a exigência e a definição dos requisitos, isso vai ajudar a delinear de forma mais eficaz. Também contribuir para o estabelecimento de políticas do serviço, do repositório. Também apoiar a documentação adequada e mais completa sobre o serviço do repositório. Algumas coisas nós já sabíamos que tínhamos, digamos, em execução. Algumas delas talvez não pudessem estar bem documentadas. Isto obrigou-nos a preparar e a documentar todos os processos de forma detalhada. E também foi um bom exercício para alinharmos o nosso serviço também com outros componentes da instituição, como sendo, por exemplo, a questão da infraestrutura, onde o repositório se encontra alojado, as questões de ética da instituição, que têm que estar alinhadas com um todo. Este processo foi um processo bastante enriquecedor para a equipa de gestão do repositório, pois, como já referi, houve aqui, uma autoavaliação por parte da equipa de gestão do repositório, e começamos pelo estudo e documentação da visão global dos requisitos Quarter Seal, ou seja, ter uma compreensão clara de todos os requisitos da Quarter Seal, o que é esperado, o que é que nós temos que demonstrar para assegurar à Quarter Seal que nós cumprimos com cada um dos requisitos. Identificamos algumas lacunas, trabalhamos para as cumprir, para cumprir as lacunas, para as ultrapassar. Avançamos para a documentação de todos os processos e políticas associados aos requisitos. Avançamos para a criação dos processos e políticas de serviço associados a cada um dos requisitos, que ainda não estavam por cumprir ou pouco definidos. De seguida, avançamos para a disponibilização de toda a documentação que foi produzida, para, comprovar o cumprimento de todos os requisitos numa página pública de suporte do Data Repositório. Depois, quando avançamos com a submissão da candidatura, não podemos apenas dizer que cumprimos, temos também que demonstrar. E algumas das formas de demonstração é termos de documentação que comprove a existência de procedimentos que estejam em execução. Por fim, deixem-me só aqui confirmar o tempo. Estamos no processo, isto ainda não está finalizado, queremos associar os principais processos que aqui definimos também ao sistema de gestão de qualidade da Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas, para assegurar, desta forma, que todos estes processos que nós definimos, que documentamos, são efetivamente executados. Agora, falando de alguns desafios no cumprimento destes requisitos, identificamos aqui 3. Por um lado, a sistematização da política de curadoria, no que respeita à definição dos procedimentos e dos níveis de curadoria a aplicar. Aqui, o Quarter Seal é bastante exigente e os aspectos de curadoria e os níveis de curadoria são solicitados mais do que um requisito. Por vezes até sentimos que nos estamos a repetir, mas querem mesmo garantir que o repositório tem em execução um bom, workflows de curadoria que assegurem a qualidade dos metadados e a qualidade, de todo o processo, que garantam que temos datasets publicados que cumpram com as boas práticas. Por outro lado, a concepção e implementação do plano de preservação, que ainda não tínhamos definido. Avançamos numa primeira fase com uma versão no rascunho, que submetemos nesta candidatura. Indicamos que ela se encontra em desenvolvimento e em próximas interações de avaliação já esperamos poder apresentar a versão final. Esperamos também, como resultado desta primeira submissão, um feedback do Comitê de Revisão, que também nos dará contributos importantes para melhorarmos o nosso processo. Já estou a terminar. Outro dos desafios foi a implementação do workflow para o depósito e avaliação dos metadados. Era algo que já tínhamos definido, mas aqui obrigou-nos a documentar, a definir tudo em detalhe, para suportar não só a equipa de suporte e de curadoria do repositório, como também os próprios investigadores que utilizam o serviço. Mesmo para fechar, como eu referi há pouco, mais do que obter um selo de qualidade,
foi muito importante para a equipa de gestão do repositório, para fazer a sua autoavaliação, para melhorar procedimentos e contribuiu também, sobretudo, para estas 4 grandes áreas, para melhorar a curadoria dos dados, que são publicados no repositório, para a melhoria da capacitação da equipa de gestão do repositório, para melhorar os nossos processos de trabalho e também dos próprios workflows, como acabei de referir. Obrigado. Obrigada, André. Boa sorte. Espero que consigam, depois de tanto esforço, processo longo. A nossa próxima comunicação tem título Promovendo Fairness através de Fair Signposting. Será João Cardoso a apresentar da Fair Data Systems. Olá, bom dia. Eu venho aqui apresentar não tanto uma atividade, mas mais uma espécie de uma abordagem para tentarmos melhorar um bocadinho o fairness dos objetos fair, ou seja, dos nossos artefatos. Antes de mais, tenho que dar algum contexto. Toda a gente já conhece os princípios de dados fair, existem desde 2016. São o resultado de um grande esforço de sistematização na abordagem da representação de dados e, em particular, queria destacar 2 entidades. Portanto, tínhamos a Digital Object Architecture e tudo o que é web semântica, que há uma série de anos, a partir de 2019, começaram a tentar aferir os seus perfis FAIR e identificar convergências. O resultado disso foi a criação da framework de objetos de dados FAIR. E isto é importante porque permite-nos definir o que é um objeto de dados FAIR. E na sua essência, um objeto de dados FAIR, um FDO, tem 3 requisitos mínimos. Portanto, tem que ter um identificador único, global, persistente e indexável, estar sujeito a algum tipo de tipagem, sistema de tipagem e, obviamente, possuir registros de metadados descritivos. Existe muito mais, mas 7 minutos dá para algum detalhe, não dá para todo. O problema, portanto, os FDOs, eu aqui dou um exemplo de um FDO típico, temos um identificador persistente, uma página de entrada, temos objetos digitais, dados, com os seus metadados e os registros de metadados associados. Portanto, os FDOs estão espalhados pela web, né? Temos os recursos espalhados, as instituições ou os investigadores não têm necessariamente um repositório ou um local. Às vezes as coisas estão espalhadas em diversos locais e tem que haver uma forma de os interligar. E aqui esta é a realidade, né? Os recursos acabam por estar espalhados pela web de forma caótica e fica difícil saber se um determinado recurso faz ou não parte de um FDO, como é que navego por um FDO para conseguir identificar os seus recursos e, por fim, saber que recursos é que o constituem. Portanto, esta é a ideia do Fair Signposting, é adressar este problema, é tornar identificável o que, à partida, é caótico, portanto, e, em particular, identificável por máquina. E esta abordagem do Fair Signposting, lá está, como o nome indica, é feita através de sinais, e o que é que são estes sinais? São ligações web que tentam fazer uma ligação entre recursos. São os chamados typed links. Portanto, estes typed links, e não entrando aqui em grande detalhe, na prática são o vocabulário controlado, têm termos controlados que identificam tanto um alvo como uma origem e pretendem estabelecer uma rede de ligações que depois define o tal objeto, o FDO. E aqui um bocadinho de detalhe, podem ser passados por valor ou por referência, e o exemplo que eu aqui tento mostrar apresenta isso mesmo. Portanto, uma série de um FDO com os seus type links já associados, identificando autores, dizendo que o output científico faz parte de uma coleção, tem certos metadados que o descrevem, e tudo isso é agregado numa página de entrada que tipicamente é expressa em HTML.
E lá está, usando o Fair Signposting, permite-nos depois fazer a navegação no caos, que é a web. E mitigamos dessa forma o tal problema de como é que tornar os FDOs identificáveis para máquinas. E, em consequência disso, aumentamos a fairness dos FDOs, dos recursos. Para terminar, pontos a reter. Toda esta apresentação pode-se resumir a uma frase. Por favor, preencha os metadados descritivos dos vossos recursos. Lá está. Permite, obviamente, o Fair Signposting reconhecer um FDO nos grafos da web, relacionar os recursos de um FDO através destes type links. Tem uma especificação formal, há toda uma descrição de um standard que define o que é o Fair Signposting, como é que ele opera, como é que pode ser implementado. E lá está, por último, permite aumentar a fairness dos vossos recursos. E já está implementado em muitas das soluções que foram aqui mencionadas ao longo do dia de ontem e vão ser mencionadas no dia de hoje. Portanto, o Dataverse, o DSpace, o DataSite já suportam de forma nativa o Fair Signposting, e em particular aqui para o que nos interessa na comunidade nacional, o Pollen Repository. E pronto, é só isso. Eu só falar aqui um bocadinho sobre o que é a Fair Data Systems. Nós somos uma empresa nova que fazemos serviços de gestão de dados de investigação. Se quiserem saber mais sobre isso, procurem-me fora desta apresentação. É isso. Obrigado. Temos agora a comunicação com o título Arquivar dados, tratar, preservar e aceder, pela Paula Meireles, da FCT. Muito bom dia a todos. Bom, eu venho cá hoje falar um pouco com esta apresentação sobre a produção, a preservação e o acesso a dados produzidos pela FCT. Portanto, o universo que vou aqui referir tem a ver com a atividade da FCT na gestão de milhares de processos de financiamento na área da investigação científica. A Fundação para a Ciência e Tecnologia, penso que todos saberão que instituição é esta. Portanto, é a principal agência pública portuguesa, criada em 1997, de apoio à ciência e à investigação em todas as áreas do conhecimento, e desde 2013 que também possui competências relativas à computação científica nacional. Como devem compreender, assume então um importante papel na história da ciência e da tecnologia e também da organização da ciência em Portugal. Portanto, a FCT relaciona-se com diversas entidades, em termos de stakeholders, com a comunidade científica, com as unidades de investigação, com entidades auditoras e fiscalizadoras, com as suas congêneres, com a Comissão Europeia, com os vários laboratórios de Estado associados e por aí fora. Portanto, uma comunidade de relacionamento muito grande. Para fazer a gestão da organização desta informação, da informação produzida no âmbito destas relações, a FCT tem vários sistemas de informação. Eu vou aqui identificar alguns: o FCT SIG, muitos serão do vosso conhecimento, o Portal de Ciência e Tecnologia, o Ciência Vitae, o MyFCT, um sistema mais recentemente implementado na FCT e que, enfim, tem como objetivo passar a ser o sistema que consiga gerir todo o ciclo de financiamento promovido pela FCT. Portanto, tem-se vindo a melhorar também em termos de gestão de informação. Temos também um sistema de gestão documental em funcionamento desde há uns anos, o Documenta, portanto, um sistema que faz a gestão eletrónica dos documentos de arquivo. Temos a meta-informação associada a cada documento e depois o próprio documento em versão digital. O sistema permite também a criação e a tramitação de documentos produzidos internamente. Este sistema de gestão documental foi desenvolvido e criado tendo em conta as diversas orientações. Não fui exaustiva, não está aqui tudo, mas temos muitas orientações a nível governamental e estatal, quer seja também a nível de interoperabilidade, portanto seguindo todos os modelos para meta-informação para interoperabilidade, e também a macroestrutura funcional, portanto um esquema que foi produzido e que é aplicado a todas as instituições da administração pública. E também em termos de avaliação superinstitucional, portanto a mesma lógica da macroestrutura, também a avaliação feita à avaliação da informação produzida publicamente. E também enfim, responde e corresponde aos requisitos funcionais e técnicos necessários para um sistema desta natureza, nomeadamente o modelo MOREC
e o RNID, como também será do vosso conhecimento. Portanto, em termos de informação produzida, dados, pensamos em recursos humanos do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, pensamos nas várias fases de gestão de candidatura, avaliação, gestão e execução de bolsas e também de projetos financiados, no apoio às instituições científicas e também nas infraestruturas científicas, entre outros. Portanto, eu não estou a ser exaustiva, estou só a falar aqui de uma parte da atividade. Em termos de projetos e orientações seguidas nos últimos anos, relativamente à gestão da informação, têm sido vários os projetos que temos trabalhado. Desde 2008 que trabalhamos no projeto MIP, portanto, trabalhar na meta-informação para a interoperabilidade e para a marca-estrutura funcional. Em 2011 publicámos o Regulamento de Gestão de Documentos para a FCT, participámos no projeto Ásia, portanto, o documento que já referi, que tem a ver com a avaliação da informação produzida na FCT, preparámos um plano de preservação digital para a FCT e participámos também no projeto CLAB, que tem a ver com a classificação da informação pública. Portanto, projetos e orientações sempre no sentido de trabalharmos para a interoperabilidade semântica e técnica e também a nível de preservação digital desta informação. Portanto, em 2011, tal como referi, foi publicado o Regulamento de Gestão de Documentos para a FCT, já foi em 2011, portanto, neste momento já está, é uma portaria que já está desatualizada e temos em curso a revisão desta portaria. É importante referir que este regulamento tem incluído uma tabela de seleção, tentaram falar muito de arquivês, mas é uma tabela de seleção onde são definidos os prazos de conservação administrativa da informação, assim como o seu destino final. Portanto, uma forma de gerir a produção da informação de uma forma controlada, porque não queremos efetivamente guardar tudo, mas queremos guardar o essencial. Portanto, o que fizemos foi identificar os processos de negócio da FCT, tendo por base estes documentos mais recentes, a lista consolidada, e fizemos um plano de classificação e aplicámos este plano ao nosso sistema de gestão documental, que está em produção na FCT. Portanto, tendo a classificação, está implícita também a tal avaliação da informação, portanto, os prazos de conservação administrativa e destino final da informação. Falando agora um pouco do plano de preservação digital, surgiu esta necessidade, já foi há alguns anos, já foi há algum tempo, mas não apenas por recomendação do Organismo Coordenador da Política Arquivística Nacional, da DGLAB, Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, mas também tentar fazer aqui algum trabalho em torno desta necessidade de preservação digital, criando responsabilização também na instituição sobre a informação produzida digitalmente. E também criando algumas bases para a definição de política de preservação digital. Como devem compreender, são estratégias que têm vindo a ser desenvolvidas e continuamos um trabalho, o caminho ainda é longo, para que não se perca a informação produzida pela FCT, que, como devem calcular, seriam perdas irrecuperáveis relativamente ao nosso sistema científico e tecnológico nacional. Portanto, avançamos então com a produção do Plano de Preservação Digital, que se baseou essencialmente em 5 fases. Inicialmente a identificação dos sistemas de informação existentes na FCT, depois a sua caracterização e avaliação também da informação que faz parte destes sistemas de informação. Só uma nota para dizer que a definição de sistema de informação utilizado para fazer este trabalho consideramos como um sistema informático que conceitual e fisicamente se constitui como unidade autónoma ou autonomizável de outros sistemas de informação. Outros significados poderia haver, mas foi este que usámos. Portanto, foram considerados os dados produzidos no âmbito de gestão da atividade da FCT, organizados de forma estruturada, frequentemente armazenados em bases de dados ou sistemas de bases de dados relacionados e que daí possam gerar informação. Portanto, foram criadas tabelas, produzidas, preenchidas, onde foram identificados e caracterizados todos os sistemas de informação. Na caracterização foi feita então a avaliação, tendo em conta a tal portaria que foi publicada em 2011, mas já com mapeamento para os documentos mais recentes da MEF, da macroestrutura, portanto este nível macro, relativamente à classificação e à avaliação. A última fase deste documento foi precisamente a definição de algumas estratégias e soluções de preservação e que foram consideradas as mais apropriadas para serem aplicadas de uma forma transversal aos vários sistemas de informação da FCT. Obviamente que este documento já foi produzido há algum tempo, neste momento, claro que precisa de uma atualização, mas digamos que é um dos passos, uma das situações que é mesmo necessária para que se consiga controlar esta produção de documentação. Portanto, se por um lado temos os sistemas de produção e gestão da informação, e daí teremos gestão patrimonial de processos de dados, gestão documental, e que aplicamos algumas das ferramentas que vamos desenvolvendo.
para fazer o controle da produção desta informação. Temos, obviamente, que isto também foi resultado de um dos resultados do Plano de Preservação Digital, que desenvolveu sistemas de preservação, portanto, sistemas com base em OAIS, Open Archive Information System, que possa ser um repositório com funcionalidades de preservação digital que permite a preservação e o acesso à informação a longo prazo. Gostava de vos referir apenas agora um conceito relativamente recente, que é o Archiving by Design. É um documento, portanto, neste momento foi um documento desenvolvido por um grupo europeu de arquivos e que um dos princípios é precisamente este, relativamente à governança da informação europeia. O que é que diz este documento? Diz que a arquivística tradicional é entendida, habitualmente, como, ou melhor, começa quando o processo fecha, quando deixa de ser corrente. E o que é que diz este conceito? Que será muito mais eficaz tratarmos esta informação desde o início da sua criação para garantirmos de uma forma mais segura o seu acesso no futuro. Portanto, trabalhar os documentos em todo o ciclo de vida, desde a produção até o final, é uma garantia de que vamos conseguir preservar e aceder de forma mais eficaz aos arquivos digitais. Portanto, informação cultural e com valor cultural e histórico produzida em sistemas de informação não controlados, não acompanhados, poderemos efetivamente perder informação para sempre. Este documento também aponta para 6 requisitos em termos de acesso, para manter sustentabilidade e acesso à informação, muito ao género dos dados FAIR, que estão muito farta de ouvir, que estão aqui identificados: findable, available, readable, interpretable, reliable e future-proof. Portanto, todos estes requisitos necessários para que se consiga conservar a informação. Este último slide, em género de considerações, conclusões, desafios, está aqui muita coisa. Portanto, essencial, gestores de informação, acompanhar desde a produção à preservação da informação. É preciso gerir a informação de forma contínua e não pegar só a partir de determinada fase. É preciso produzir planos de preservação digital e aplicá-los nas várias instituições. É preciso classificar e avaliar a informação. Não queremos guardar tudo e queremos a informação organizada. É preciso fazer curadoria. É preciso que as instituições tenham sensibilidade para a necessidade de criar infraestruturas específicas com características de preservação digital e assim garantir sustentabilidade e acesso à informação, que é o que todos queremos. Muito obrigada. A próxima comunicação tem título Terpsichore, Desafios de Arquivar o Efêmero, e temos aqui 2 apresentadores, a Michelle Tayama Leitão, o Sérgio Bordaldo Issá, da Faculdade de Motricidade Humana. Eu ia pedir à Regi para colocar som, porque esta apresentação tem vídeo. Eu não sei se a colega da Regi me está a ouvir. Não está distraída. Ia pedir som para aqui, está bem, por favor? Para o vídeo. O microfone aqui não pode ser. Não. Ou usa este ou usa aquele, porque estes fazem feedback aqui em cima. Ok? Eu peço desculpa, mas não. Os microfones sentidos aqui em cima, se os ligar, faz feedback. Não consigo. Ok. Estamos prontos. Está o som? Sim. Bem, bom dia a todos. Se fosse os Monty Python diriam "And now for something completely different". O que nós vamos apresentar não tem nada a ver com o que vocês viram até agora. Vamos apresentar uma base de dados de artes, de dança e artes performativas, portanto, absolutamente completely different. Eu sou o Sérgio, este é a Michelle, nós fazemos parte do Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. O INET-MD é uma unidade de pesquisa transdisciplinar com sede na nova FCSH e tem mais 3 polos, na Universidade de Aveiro, no Instituto Politécnico do Porto e na Escola Superior de Educação, e na Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico do Porto,
a FMH e a Nova, que é a SED. O grupo de pesquisa de que nós fazemos parte, o Estudos em Dança, desenvolve pesquisa no âmbito do corpo e tecnologias digitais, educação em dança, improvisação e inclusão social, com particular ênfase no mundo lusófono. Este grupo de pesquisa promove o estudo da dança e do som enquanto modos interligados de comportamento expressivo, em colaboração com outros 5 grupos de investigação, 5 grupos de pesquisa do INET-MD. O grupo está ainda envolvido no arquivismo de documentos escritos e multimédia em parceria com companhias de dança contemporâneas, coreógrafos e festivais de dança. E eu acabei de descobrir agora que nós ensaiámos isto perfeitamente ontem, portanto eu deveria ter passado primeiro um vídeo e só depois é que deveria ter dito isto, não é, Michel? Mas portanto a gente, enfim, temos que improvisação. Ou seja, vamos então passar o vídeo que deveria ter vindo antes, mas também veio a seguir, também não há assim grande problema, porque isto é um introito, uma intro à nossa base de dados. Então, eu sou um pé de chumbo, portanto, isto deveria ter vindo antes, não é? A Michelle é uma excelente bailarina, mas em termos de improvisação, isto não está a correr terrivelmente mal, mesmo assim. Portanto, neste contexto, o grupo de investigação, sob a coordenação do professor Daniel Tércio, desenvolveu o projeto intitulado TerPsicor. Trata-se de um artigo físico e digital, de acesso aberto, que contém material relacionado com a dança e artes performativas em Portugal a partir do século XX. Este material compreende documentos como críticas, artigos de jornal, revistas, folhas de sala, programas de espetáculos, documentos iconográficos e vídeos. No caso de alguns vídeos e documentos iconográficos, os materiais encontram-se somente em suporte físico, apesar de devidamente catalogados na base de dados. Tudo isto está salvaguardado com os direitos de autor, não é? Nós temos um disclaimer. As fotografias que utilizamos é tudo tirado dos sites oficiais dos coreógrafos e das companhias de dança. E também há aqui uma questão com a otimização do espaço de armazenamento. Nós estamos em processo de mudança e de aquisição de um novo servidor e, portanto, esta é uma versão da base de dados que supostamente terá direito a um upgrade num futuro relativamente próximo, esperemos nós. Bom, eu tenho um pouco de dificuldade em falar parada, então, assim, de vez em quando eu saio do meio do microfone, mas, enfim, está tudo sob controle. Bom, como o Sérgio referiu, o nosso polo é um polo formado por pesquisadores na área da dança, das artes performativas, do cinema, e, portanto, nós não temos exatamente um background técnico. Para a construção desse sistema da TerPsicor, nós contamos com a parceria de uma empresa parceira, de uma empresa chamada Keep Solutions, que utilizou uma plataforma de sistemas, ou melhor, plataformas de fonte aberta, ou seja, open source, para desenvolvimento da nossa base de dados. Essa base de dados, essa é a página principal, ela é composta por basicamente 2 módulos. Um módulo de usuário, digamos assim, que é aliás, os 2 módulos são web-based, ou seja, essa é a página inicial, onde o usuário facilmente pode identificar ou pode selecionar uma das categorias já existentes, ou então simplesmente buscar um termo específico. Bem, o sistema encontrando esse termo, ou através da pesquisa direta pelos nossos catálogos, o sistema traz todas as referências de material existente na base
E selecionando um desses materiais, o sistema faz o display dessa ficha, da ficha desse material contendo todos os registros. Vale lembrar que muitos desses materiais existem também em formato físico, ou seja, além de ser consultados através da ficha que existe na base, também podem ser consultados localmente. Para além dos detalhes desse documento, o sistema também nos apresenta todas as referências que existem na nossa base relativas àquele termo ou àquele assunto. Faz um display também do documento. E esse é o segundo módulo, é o módulo de entrada ou de catalogação do nosso material. Então, basicamente, é um sistema muito simples de utilização, que nos apresenta um formulário para preenchimento e todos os dados, um dos nossos colegas referiu a questão, né, da importância dos metadados. Após longas discussões, enfim, nós falamos muito e utilizamos como referência os processos, vamos dizer assim, ou as indicações da Dublin Core para traçar as referências de campos, enfim. Bem, para além das questões intrínsecas ao processo de catalogação, que deve ser sempre, claro, o mais fiel fugiu a palavra? Fiel, rigorosas e completas possíveis. Uma das preocupações ou uma das questões que nós temos em relação à Terpsichore está relacionada com o princípio de reutilização. Então, para dar significado também ao material que existe na base, em 2021, após a pandemia da Covid-19, nós lançamos um concurso no qual nós desafiamos alguns artistas a utilizarem, ou a partir do material que encontra-se na base, criarem obras novas. E esse vídeo que nós vamos finalizar com o qual nós vamos finalizar a nossa apresentação, trata exatamente sobre isso, o processo de reutilização. Porque nós entendemos, e agora para citar o coordenador, ou melhor, o autor do conceito da Terpsichore, Daniel Tércio, o que é a memória? Na verdade, a memória nunca é apenas um registro neutro de eventos. A memória é também uma forma de organizar os próprios eventos. E o arquivamento da dança tem a ver com essa possibilidade de construir a memória. Obrigada pela presença de vocês. O corpo pode ser, muito mais do que isso. E depois houve este contexto, deste open call, desta bolsa. Eu perguntei à Ana Rita, bailarina do antigo ballet Gulbenkian, que me falasse um bocadinho sobre o seu espólio. Esta capacidade que nós temos de registar, catalogar, organizar, não é? Começa na família, nos álbuns de fotografia, nas coisas que guardamos, nos objetos que nos contam histórias sobre pessoas. E eu acredito que quase tudo é sobre pessoas. O meu projeto ele era a criação de 11 vídeos, tinham esse formato de pop-up na base de dados, é um sistema quase que de hiperlink. Uma janela, é isso que é uma pop-up, uma janela que brota na sua navegação. Elas podem te surpreender, elas querem te dizer alguma coisa. Esta peça documental que eu hoje apresentei é uma peça que vai beber das memórias de 25 pessoas que eu cursei nos meus anos na dança. E, portanto, são essas memórias, o arquivo da dança da BDD Terpsichore, o arquivo do Fórum Dança, o arquivo pessoal. É o orçamento de estudo que permitia lançar um certo olhar sobre aquele tempo da dança em Portugal. Isso, obrigada. Para encerrar esta sessão, temos agora a comunicação arquivo.pt como ferramenta para a investigação.
por Ricardo Basílio, da FCCN. Bom dia. Agradeço à organização por ter incluído uma comunicação sobre o arquivo.pt neste fórum dedicado aos dados de investigação, porque o arquivo pretende ser também um serviço que contribui para os dados de investigação. Portanto, o arquivo.pt como ferramenta para a investigação. Começando pelo problema, projetos científicos geram conteúdos publicados na web, mas esses conteúdos desaparecem. Sítios web de projetos, sítios web de grupos de investigação e centros de investigação, notícias nos jornais acerca dos projetos, até em fóruns especializados, tudo isso tem um destino, que é desaparecer muito em breve. Por exemplo, conhecem o CEDIS? Em 2015 tinha este site, é o Centro de Direito e Sociedade da Faculdade da Universidade Nova. É uma pena já não estar em linha. E isto é um transtorno e toca-nos. Este número é aproximado, mas toca-nos quando precisamente aquela informação que nós queríamos encontrar numa página não está lá. É aí que estes 80% nos tocam. Na semana passada, um caso real, recebi esta mensagem. Fiz parte da equipa de 2 projetos, não consigo encontrar nenhuma informação que valide a minha participação nos projetos em questão. Alguém escreveu o arquivo, tentando encontrar em linha algo da vida como investigadora dela, apesar de ser um projeto já de 20 anos, mas havia outro que era do H2020 e também não estava lá, não foi possível dar-lhe uma resposta satisfatória. A solução, portanto, é gravar o máximo de conteúdos acerca dos projetos, gravar tudo e mostrar o arquivo.pt aos investigadores. Muitos nunca ouviram falar do arquivo, nem fazem ideia, portanto, não vão poder usá-lo nem para gravar dados sobre o seu projeto, nem vão poder usar o arquivo para inovar na investigação, usando o arquivo como fonte de dados. Portanto, gravar e mostrar. Eu agora vou mostrar-vos o arquivo, porque não tenhamos dúvidas, no futuro, as páginas web que preservamos hoje serão os pergaminhos do futuro. Trouxe esta frase para partilhar. Mas, dizia eu, o arquivo tem na sua gênese trabalhar para a comunidade científica. A sua missão está consagrada no Decreto-Lei 55/2013, promover a preservação, mas para quem? Para a comunidade científica. Então, o arquivo tem desenvolvido, nesse sentido, microserviços que toda a gente pode usar. E vou falar de 3. O primeiro, Memorial do Arquivo. É um serviço espetacular que podem e devem levar para as vossas instituições, porque prolonga a vida dos websites. Por exemplo, o site Minema o projeto terminou em 2009, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa manteve até 2019, mas depois teve que o desligar, motivos de segurança. E a verdade é que, graças ao projeto, ao serviço Memorial do Arquivo.pt, os conteúdos continuam navegáveis, acessíveis, podem ser referenciados nos relatórios, nos currículos dos investigadores e podem ser também invocados numa qualquer ocasião. Basta usar o longo link que o arquivo fornece, um link datado, completamente contextualizado para aquela informação acerca do projeto. Memorial do Arquivo.pt. Outro serviço que o arquivo criou nestes últimos anos é o Save Page Now. Isto é um serviço que podem usar até no vosso telemóvel, nos transportes, enquanto viajam. Precisam gravar uma página, gravam. Por exemplo, este grupo da Universidade, do INL de Braga gravou o seu próprio site usando o Save Page Now.
É algo muito simples, não precisam instalar nada, só precisam pôr o endereço e navegar pelas páginas que precisam, uma a uma. E assim, graças a esta gravação, o conteúdo continua acessível e referenciável com um identificador único, que é um URL, em qualquer circunstância também nos vossos sistemas de informação. Um outro serviço, é o terceiro, é o Citation Saver. Isto é um serviço que basicamente é um extrator de links de PDFs, de artigos, de extrator de links contidos em artigos científicos, porque nos artigos científicos os autores por vezes referem conteúdos da web. Portanto, se submeterem um PDF ou mesmo um bloco de texto onde haja HTTP qualquer coisa, o arquivo vai fazer uma lista desses links e tentar gravar. Para não acontecer como isto, em que um autor citava um conteúdo da web, mas depois não foi gravado, e eu acho que no futuro o artigo deste autor fica enfraquecido porque não há uma cópia do conteúdo que ele referenciou. E isto não é assim tão insignificante. Isto é manual, podem fazer, no Citation Saver, promovam isto lá no vosso serviço, mostrem aos investigadores, mas o arquivo trabalha de uma maneira automatizada e em maior escala. E só para terem uma ideia, o arquivo foi, através do Recap API, obteve 151 mil PDFs, varreu aqueles PDFs e extraiu de lá 2 milhões de referências a conteúdos na web. Não é assim tão pouco. Os autores referem conteúdos, significa que é importante guardá-los. O arquivo, neste sentido de recolher o máximo possível de uma maneira automatizada conteúdos da web, tem recolhido, por exemplo, conteúdos relativos aos projetos do H2020. Não sei se sabem, o H2020, na base de CORDES da União Europeia, tem mais de 31 mil projetos. A maior parte nem referia o site do projeto, nem nenhum link para a web. O arquivo automaticamente foi encontrar esses links e colocou-os a gravar. E fez a mesma coisa para o FP4 até o FP7. Vamos fazer a mesma coisa para agora este novo programa quadro, até 2030. Portanto, o arquivo está a trabalhar nisto, mas também precisa do vosso apoio com aquelas ferramentas que eu indiquei. Porquê? Nós recolhemos dados em bruto da web, aquele caos que onde toda a gente habita. E na semana passada atingimos 1 petabyte de informação disponível em acesso aberto no arquivo. Somos atualmente em Portugal provavelmente a maior base, o maior dataset de língua portuguesa e de outros conteúdos interessantes para processamento de linguagem natural, para estudos em diversas áreas, história de mídia e comunicação, história contemporânea, etc. Dá para tudo. E também história dos sites, das danças e dos coreógrafos, tudo está no arquivo. Isto é um manancial. Portanto, temos feito um esforço para divulgar, para suscitar casos de uso. O Prémio Arquivo.pt já teve 167 candidaturas em 6, 7 anos, 21 trabalhos distinguidos. Foi por isso que eu ontem estava a distribuir estes panfletos para serem levados para todas as instituições. Divulguem o Prémio Arquivo. E agora, como conclusão, um favor que vos peço: coloquem o arquivo.pt no vosso ambiente de trabalho. Criem um atalho. Tenham o arquivo.pt sempre à mão. Ou criando um atalho, ou também com a extensão arquivo.pt que está no Google Play, podem instalar. Muito obrigado pela vossa atenção. Sim, convido agora todos os oradores. Não todos, porque no caso das duplas só pode vir um, não temos cadeiras para todos. Só temos 7 cadeiras, portanto decidam entre vós.
Já agora, a minha ligação com os dados é na ótica do utilizador. Eu sou matemática, portanto eu utilizo os dados, mas aqui o meu contributo para todo este processo, pelo menos aquilo que eu espero ser o meu contributo é, todos os anos, numa das minhas aulas, a alunos de bioinformática, eu dou-lhes um trabalho em que eles é que têm que procurar os dados e têm que ser em repositórios nacionais. E é sempre a parte mais frustrante do trabalho. Porque eles, para terem uns dados suficientemente interessantes e ricos que lhes permitam fazer um bom trabalho, têm que procurar durante muito tempo. E o que eu lhes digo é, se encontrarem falhas, se vos faltam metadados ou assim, reportem. Não sei se eles o fazem ou não, mas se reportarem já é um contributo. Mas acima de tudo o que eu quero é que eles fiquem frustrados com o processo para que no futuro, quando eles estiverem do lado de gestores de dados, tenham um bocadinho mais de cuidado e garantam que os dados são efetivamente passíveis de serem utilizados por qualquer um. E agora abrimos aqui um espaço de partilha, maior partilha por parte dos nossos oradores, mas para isso precisamos do vosso tempo de perguntas, de comentários, e portanto o microfone está aberto para qualquer um de vós. Quem será o primeiro? Temos 2 microfones a funcionar. Posso começar eu? Bom dia, Pedro Príncipe. Eu pergunto à Joana, boa vida, uma reflexão e uma pergunta prática. Se naquele inquérito que fizeram tem noção se os investigadores têm estado a publicar dados e onde é que eles publicaram, se têm referência de alguns repositórios no mundo onde os dados estejam depositados, e depois que refletisse um bocadinho sobre a relação entre os serviços institucionais que podem existir para dados das instituições onde os investigadores da vossa rede trabalham e os serviços que vocês têm, temáticos, não é? Como é que isso está no vosso roadmap, que ligações é que prevêem fazer, que win-wins têm previstos nessa circunstância, nesses desenvolvimentos? Bem, relativamente à partilha dos dados dos investigadores, nós temos tido muita partilha de dados de investigadores em vários repositórios internacionais, o WebModNet. Temos muitos investigadores que têm partilhado dados de tracking de animais, por exemplo, que até participaram na criação de uma plataforma, que é o MoveBank. Portanto, tem havido muita partilha em repositórios internacionais. Relativamente aos repositórios das instituições, o CBMA tem uma instituição que está muito à frente a comparar com as outras instituições em termos dessa possibilidade. Infelizmente, as outras instituições não têm quase essa possibilidade. Por exemplo, eu na minha instituição neste momento tenho um Interreg a começar este mês e não tenho onde alojar os dados que vou criar no âmbito deste projeto, que é um projeto muito grande. A resposta da instituição é que temos 20 gigas para vocês usarem como investigadores agora, e sendo que a instituição ainda não me permite, eu tenho financiamento no projeto alocado para comprar espaço virtual, mas a instituição não reconhece isso como uma aquisição válida, tem que comprar espaço físico. Portanto, dentro das instituições que fazem parte da infraestrutura, há uma decalagem muito grande de realidades, e esta infraestrutura a ARNet é um bocado para responder às instituições que não têm neste momento resposta, porque são muitas, mas esperamos conseguir verter as boas práticas das que já estão mais à frente. O CBMA é uma delas, eu estive a semana passada no Polo da Madeira, eles também já, como têm depois ligação à instituição Arditri, eles também estão mais à frente do que muitas instituições onde tenho notado. Portanto, neste momento, esta minha ida a todos os centros também é um bocado eu beber as experiências e tentar perceber onde é que podemos cooperar, porque para nós não faz sentido estarmos a criar coisas que já existem e até porque não há financiamento alocado especificamente para isto neste momento. Portanto, sim, considero que será ótimo conseguirmos ir beber experiências e coisas que já existem. Muito obrigada. Eu percebi-me de uma questão aí, atrás. Olá, bom dia. Simão Luz, da Universidade de Lusófona. É um pedido de comentário global, não especificamente para nenhum de vós. Como é que nas vossas bases de dados vocês estão a tratar os dados
numa perspectiva de reutilização, nomeadamente na reutilização dos dados, nomeadamente dados das ciências sociais, que podem ter questões éticas associadas ou consentimentos informados, coisas desse tipo. E também, como estamos a falar de vários tipos de instituições, nomeadamente também uma empresa, como é que nos vossos repositórios vocês estão a tratar esses dados? Obrigado. Bem, no caso do Data Repositório, no repositório de dados da Universidade do Minho, o que nós permitimos, ou aquilo que se permite que se publique no Data Repositório são dados processados e que, por exemplo, no caso de dados sensíveis, já tenha sido assegurado que os dados depositados não contêm dados sensíveis. Portanto, e dessa forma não temos essas questões, digamos, de reutilização dos dados por conterem dados sensíveis. Também com vista a promover a reutilização dos dados, o que nós promovemos sempre como boa prática, não obrigamos os investigadores a isso, mas tentamos promover isso, até no processo de curadoria, que eu referi há pouco, que utilize sempre que possível formatos abertos, para que outros investigadores possam reutilizar esses dados e também que acompanhem o conjunto de dados com a documentação necessária para que outros investigadores possam compreender, por exemplo, que software é que foi utilizado para recolher os dados ou para os processar, até código que possa ter sido desenvolvido especificamente para analisar aqueles dados. O investigador deve sempre acompanhar toda essa documentação para que se promova a reutilização da melhor forma possível. Bom dia. As apresentações foram todas muito interessantes. A minha não é propriamente uma questão, é mais um comentário, uma clarificação e pronto, e de certa forma também interessada ou interesseira com a agenda, e tem a ver com a apresentação do João Rosa sobre o signposting, que de facto parece muito, muito importante a utilização do signposting. É um protocolo que já existe há alguns anos e que tem aplicação para além dos dados. Aliás, ele foi inicialmente desenvolvido sobretudo por causa da questão das publicações e para facilitar a ligação e a identificação dos vários componentes de uma landing page. E a minha única clarificação é que, de facto, o DSpace já implementa o signposting, mas é o DSpace 7.6 que saiu há um mês. E por isso é o apelo para nós também, como comunidade nacional, acelerarmos a adoção e o upgrade para o DSpace, para podermos exatamente utilizar signposting, porque é aquilo que nos permite criar o signposting. O título é Signposting de Scholarly Web, ou seja, é o que nos permite ligar o conjunto dos recursos de comunicação científica e portanto, pensar, e que devem estar todos ligados, dados, publicações, protocolos, e isso é que é, digamos, é para aí que temos que caminhar, e de facto o signposting é instrumental. Portanto, o meu comentário é um apelo a todos coletivamente planearmos e avançarmos para a atualização dos nossos repositórios. Eu não tenho nada a acrescentar, está dito. Mais alguma questão ou comentário? Sim? Bom dia, Inês Almeida da Universidade de Coimbra. Muito obrigada pelas apresentações, acho que todas, à sua forma, completamente diferentes ou não, enriqueceram aqui. Eu tenho uma pergunta para a Joana da Pordata e uma pergunta para os colegas do TERPsicor. Portanto, pareceu-me que referiram a questão das diferentes fontes dos dados. E a minha questão é como é que fazem, portanto, como é que fazem essa junção dos dados, ou se selecionam, se têm alguns critérios para selecionar uma fonte ou outra. E pronto, é mais nesse sentido. Até porque estou a pensar a nível institucional, às vezes nós temos dados acoplados, são confiáveis ou não, podemos confiar naqueles números, como é que, pronto, é mais um bocadinho nesse sentido. E para os colegas, acabo por já deixar a pergunta feita, para os colegas da base de TERPsicor, visualmente parece muito apelativo. A minha questão é quais são os desafios e dificuldades, se os encontraram já, associados a este tipo de preservação de dados da vossa base. Obrigada. Obrigada pela pergunta.
Portanto, como eu disse, nós utilizamos dados de várias entidades. E, portanto, a seleção que nós fazemos tem a ver com a relevância de cada entidade. Portanto, o INE, não está o INE é uma das entidades que usamos mais, o Eurostat também. E depois, nós fazemos uma avaliação indicador a indicador, por exemplo. Quando eu falava há pouco das diferenças entre a população residente do Eurostat, digamos assim, e a população residente de Portugal, nós sabemos que, à partida, elas não batem entre si porque têm períodos de referência diferentes. O INE refere-se a 31 de dezembro e o Eurostat refere-se a 1 de janeiro. Portanto, há questões que têm a ver com a própria recolha dos dados, e, portanto, nós, quando selecionamos, tentamos selecionar aquilo que nos parece melhor. Às vezes temos que apresentar os dois, que é o caso deste exemplo que dei. As próprias entidades sinalizam alguns dados que possam ter responsabilidade mais reduzida, portanto, o INE e outras entidades fazem, mas nem todas os fazem. E há aqui questões que têm a ver, por vezes, com lapsos também. Quando falávamos dos vários testes que nós fazemos testes desde coisas muito simples, por exemplo, verificar se as categorias batem, a soma das categorias bate com o total, e isto nem sempre é garantido, portanto, acontece por vezes os homens e as mulheres somandas não darem o total da população residente, por exemplo. E o que é que nós fazemos aqui? Fazemos o contato com as entidades e tentamos compreender, portanto, se na nossa análise os documentos metodológicos que várias entidades produzem relativamente a calculações estatísticas que publicam, se não há nada nesses documentos metodológicos que nos indiquem porque é que não há uma coincidência entre as categorias e o total, questionamos as entidades. O que é que fazemos mais? Portanto, em relação também à questão que falava anteriormente da confidencialidade dos dados, uma das coisas que nós garantimos é, por lei, muitos dados, não todos, mas muitos dados não podem ser apresentados se tiverem uma frequência inferior a 3. Por vezes acontece que as entidades publicam dados com frequência de 2 e de 1. E, portanto, nós garantimos que, falando com as entidades, que aqueles dados podem ser de facto publicados ou se há um lapso na confidencialização daqueles dados. Outra coisa que fazemos variedíssimas, é, por exemplo, verificar que a soma dos municípios bate com a soma das NUTs. Portanto, a qualidade dos dados e a seleção dos dados, quando eu digo às vezes o melhor, muitas vezes são aqueles que têm menos incoerências internas, não é? Portanto, é que nós conseguimos de uma forma mais limpa e mais clara possível apresentar aquele indicador estatístico, outras vezes não. Portanto, são os indicadores que estão disponíveis e o que nós fazemos é, em termos de informação, indicar porque é que, isto está justificado com pedidos de informação variados que fazemos às entidades que utilizamos, porque é que, naquele ano, por exemplo, os censos, é uma das operações que nós mais usamos, existem anos que não, em que há vários problemas de coerência dos dados e que estão identificados e nós damos essa informação aos utilizadores. E, portanto, genericamente é isto. Em termos de organização dos dados, fazemos por via da nomenclatura, por exemplo, o Eurostat não chama ao proprietário a mesma coisa que o INE chama, e, portanto, nós, na tradução e na explicação daquela categoria, encontramos termos que sejam equivalentes e há um grande processos que nós fazemos. Obrigado pela pergunta. Nós estamos estamos permanentemente a tentar a quadratura do círculo, que nunca conseguimos, como é óbvio, não é? Que é como é que se arquiva algo que é efêmero, como a dança, não é? É inarquivável, portanto, não... Ou seja, nós arquivamos os resquícios da dança, não é? Seja uma folha de sala, seja uma crítica de jornal, seja objetos, temos também uma parte de cenografia, arquivar determinados objetos que fizeram parte da cenografia de uma peça, por exemplo.
Os desafios são imensos em termos físicos e em termos tecnológicos. Neste momento estamos em processo de transição de servidores na faculdade, um processo que tem sido relativamente rápido, foi executado em julho de 2023 e 2022, portanto estamos há ano e meio à espera dos novos servidores que ainda não vieram, mas enfim, isso é a espuma dos dias, não é? E, ou seja, esta base de dados vai ser transposta, como eu disse há bocadinho, vai haver um upgrade, e já vi aqui no programa que está aqui pessoas da Keep Solutions, portanto têm trabalhado connosco, há uma versão um bocadinho mais melhorada. Como é o que referiu há bocadinho tem a ver com escolhas, não é? Quer dizer, porque senão, se nós fôssemos muito detalhados, não é? Teríamos de dizer que a crítica está no jornal público, que tem uma dimensão de X centímetros de comprimento por X de largura, o texto está em letra Times New Roman, qualquer coisa, a gramagem do papel é qualquer coisa, etc. e tal, e portanto, até chegarmos ao conteúdo, teríamos vários layers de informação perfeitamente inúteis para o objetivo. O objetivo, neste caso, como aqui alguns colegas, é potenciar a investigação. Ou seja, focarmos na parte específica da dança nos objetos e em relação às críticas e às folhas de sal. Isso é, enfim, relativamente fácil. Mas, por exemplo, eu, como disse a Michelle, eu venho de cinema, portanto o meu doutoramento é em cinema. Nós temos uma parte na base de dados em que vamos buscar filmes à Cinemateca, portanto ao site da Cinemateca, e então, ou seja, temos um link direto para o site da Cinemateca, portanto os filmes estão no site da Cinemateca e não na Terpsicora. E o que é que eu fiz, neste caso, até o trabalho que eu fiz foi fazer a catalogação das cenas de dança nos filmes. Ou seja, não interessa o filme enquanto todo, interessa a parte da dança, porque, por exemplo, se algum investigador quiser estudar o folclore português, o folclore em Portugal nos primeiros 20 anos do século XX, não é? Este género tem uma série de filmes, não é? E dentro dos filmes de meia hora tem 4 ou 5 minutos de dança e, portanto, isso está tudo catalogado em termos de minutagem, em termos de conteúdo. E para mim isso pessoalmente foi um desafio enorme, porque eu venho de cinema, quer dizer, percebia muito pouco de dança, não é? E, portanto, a terminologia, como é que nós descrevemos alguma coisa, é por si só um desafio. Por exemplo, há muitos filmes passados portanto, houve algo que foi a missão cinematográfica às colónias, nos anos 30. Foi a primeira vez que se foi filmar, portanto, as colónias portuguesas na altura. Como é que nós descrevemos, não é algo como, pronto, agora, há determinada cena onde há um africano a dançar, mas para lá não posso dizer africano, porque africano também há africanos brancos, não é? Portanto, eu quero dizer negro, mas depois há a questão da raça também. Ou seja, houve uma série de problemáticas que tiveram que ser ultrapassadas, sendo que, no limite, isto cabe com a decisão do insersor, não é? Quem coloca os dados na base de dados tem de tomar opções e tem de escolher determinados nomes para, passa a redundância, nomear algo, não é? E, portanto, isso foi todo um processo que está permanentemente em contínuo. E pronto, e portanto o desafio de facto é bastante grande para esta dupla vertente, não é? É difícil arquivar a dança e o que é que conteúdo é que colocamos para tornar aquilo atrativo, não é? Para não ser enfadonho para uma possível investigador ou investigadora. Obrigado. Obrigada. Penso que agora só para complementar um pouquinho a fala do Sérgio, quando pergunta, né, em relação aos nossos desafios. Essa questão realmente passa não somente pelo processo em si, o que é a dança, né? Então existe toda uma filosofia por trás disso, o que é dança, o que é movimento, e aí entra a questão da terminologia. O que acontece é que no nosso grupo de estudo existem coreógrafos, existem professores que vêm desenvolvendo trabalhos de investigação até para tentar chegar no limite do processo descritivo, às vezes, do próprio movimento. Uma questão importante para nós em relação ao processo de catalogação, e que até já aconteceu, é nunca
vamos dizer assim, inventar dados, né? Então, ou dizer aquilo que não está. Então, se nós estamos colocando na base uma crítica de jornal, nós nunca vamos dizer algo que não está lá ou complementar alguma coisa que não está lá. Então, teve um caso muito interessante que o jornal divulgou uma crítica e o autor da crítica não era, de fato, quem tinha escrito. Então, a autora nos contactou, olha, essa crítica não foi minha e o autor, por acaso, é um investigador do Polo. Como é que a gente faz, né, numa situação dessa? A nossa opção foi, nós temos um campo de observações complementares, onde nós não desdizemos, não desmentimos, né, aquilo que está efetivamente publicado no jornal, porque aquele material é físico, aquilo existe, não tem... Claro, nós poderíamos até contactar o jornal e pedindo a solicitação para publicar uma errata, mas até aí a informação já foi, não é todo mundo que ia ver a errata. Então, o que nós optamos por fazer é criar um campo complementar onde nós referenciamos que a informação do autor publicada pelo jornal, na verdade, e quem nos forneceu a fonte. E essa fonte, né, e essa informação sobre o nome real do autor foi confirmado pelas fontes. Então, para além desses desafios, questões como como é que nós catalogamos, né? Então, para garantir esse tipo também, não só de terminologia ou de agreement, em termos de terminologia para catalogação, nós também temos um grupo de revisores. Então, além dos próprios investigadores do Polo, nós temos algumas entidades parceiras que elas próprias podem colocar os seus próprios materiais na base. Mas nós contamos com um grupo de revisores, então, para garantir que aquela terminologia está de acordo com aquilo que nós, enfim, definimos como padronização, vamos dizer assim, para garantir o máximo possível da acuracidade das informações. Muito obrigada. Vamos levar então esta conversa ali para o coffee break, não é? Para não nos atrasarmos mais. Agradecemos aqui